Nós vamos ler do versículo 27 do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3. Então, a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós agradecemos a Deus porque às vezes na falta de algumas pessoas a gente fica na dúvida, se vai as coisas prosseguirem normalmente. E nós agradecemos a Bruna, a iniciativa, a Bruna, a Maiara e o Gustavo pela iniciativa, os louvores. Cantamos com alegria, de coração, louvando a Deus, e é o que é importante para a vida da igreja. Então Deus abençoe vocês, continue dirigindo os passos de vocês. Eu até tinha trazido músicas antigas, mas ficou melhor, músicas mais novas. E nós agradecemos então a Deus. Eu queria ler mais um versículo para os irmãos, que está em Atos capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 24, 25 e 26. Amém? Atos 11, verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Vocês queriam saber isso aí, Onde foi chamado de cristão? Onde que começou? Então começou tudo aí. Então aí era mais ou menos que ano? Não lembro, Vocês estavam lá. Então aí é por volta do ano 70, início da nossa era cristã.
mais ou menos por volta dos anos 70, 60, 70, ok? E então é um momento, né, que nós podemos dizer que corintiano tem um século, né? Mas cristão tem 2 milênios, não é verdade? Então, se corintiano se orgulha de ser corintiano, nós podemos nos orgulhar muito mais, não é verdade? Então, é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar um pouco, e essa semana eu gostaria de fazer uma resenha dos assuntos que para mim me despertaram um pouco a atenção, né? Por exemplo, no domingo à noite mesmo, após um dos nossos lindos cânticos que eu gostei muito, não posso falar para os irmãos que eu não gostei, porque não gosto muito de música dessas muito modernas, mas eu gosto daquele estilo lá que o Vicente cantou, que são músicas, se parecem um pouco, parece com as músicas do Toquinho, né? Se parecem um pouco com as músicas antigas. Então, e também a forma que ele fez as músicas, porque ele compôs falando do texto bíblico numa linguagem totalmente dele. Então era uma coisa bastante interessante, e os textos a gente podia ouvir a música e falar, lá o texto, né? O texto está falando, né? Então eu gostei muito, porque eu acho que a palavra de Deus, né, ela pode ser pronunciada, pode ser falada de várias formas, muitas vezes e de muitas maneiras, né? E a fala mais importante da palavra de Deus é a fala em Cristo Jesus, que foi falado com carne e osso, né? Certo? Jesus vindo ao mundo e trazendo o seu amor, demonstrando o seu amor para os perdidos. E depois nós tentamos traduzir esse grande amor de Deus através das nossas palavras. E eu acho que o Stênio, ele teve uma forma totalmente própria de transmitir também esse amor de Deus. Então o nosso cristianismo, ele é muito interessante, muito oportuno. Então, e após esse culto que eu estou falando para os irmãos, eu fui para casa e assisti Fantástico, um pedaço fantástico. E eu achei interessante aquelas pirâmides, né, que flutuavam, né, certo? Vocês lembram das pirâmides que flutuavam? Então, eu sempre brinco com os meus alunos para eles não acreditarem no poder das pirâmides, né? Que a única pirâmide que ele deve acreditar e ter medo é da pirâmide da empresa, porque às vezes o estagiário acha que ele não deve respeito ao seu chefe, e ele deve respeito ao seu chefe, então ele deve respeitar a pirâmide da empresa. Mas essas outras pirâmides não precisa achando que elas vão resolver alguma coisa. E nesse caso da pirâmide, né, fiquei abismado, porque às vezes a gente fala assim, não, mas nas igrejas onde faz milagre está cheio de pobre, né? E lá estava cheio de rico, né? Então lá os ricos que iam lá, pessoas com jato particular, com helicópteros, com carros importados, banqueiros, né, dono de banco, né? Então eles também vão atrás dos milagres, né? Então é uma reportagem que eu, para dizer a verdade, eu não acredito na forma, eu sou mais daquilo que o físico explicou, que 2 ímãs colocados ao contrário, um repele o outro, então por isso que fica aquela pirâmide lá, né? Como se estivesse flutuando, e se deslocar um pouquinho ela já pode cair, né? Então eu não acredito naquele poder, eu acredito mais no poder de enganação naquele fato também, né? E depois nós vimos durante a semana, que eu não assisti, mas eu vi um comentário e procurei saber algumas coisas, que o Caio Fábio, né, que é um pastor, era pastor, né, e que hoje vive mais ou menos de um evangelho que é meio avulso, e todo mundo que prega um evangelho avulso acaba cometendo um monte de outros erros, né, porque o evangelho cristão, ele está associado à igreja, que é corpo de Cristo, e associado à igreja, então as pessoas tendem a ter uma forma de contrato psicológico e pessoal
para viverem junto em comunidade. Então, se vocês quiserem achar que um cristão está tropeçando, pode ver que a primeira coisa que ele faz é querer ser crente avulso, né? Cristão avulso. Pode ver que depois ele não dá certo. Daí um tempo ele fala, poxa, eu estava vivendo tão bem como cristão, agora estou aqui, ó, não tem mais nada de Deus, não sobrou mais nada, né? Então, Caio Fábio, ele fala só que ele falou algumas coisas que eu concordo com ele. Por exemplo, perguntaram para ele o que Jesus falaria sobre os homossexuais. Eu nunca ouvi uma resposta tão bem dada. Ele falou nada. Porque no tempo de Jesus tinha homossexuais, tinha prostitutas e tal, e ele não falou disso. Ele falou das pessoas que precisavam aceitar o Evangelho. E todas as pessoas no seu tempo precisavam aceitar o Evangelho. Então, às vezes, as igrejas criam determinadas formas de falar e pensam que é coisa que Jesus fala, mas eu achei que foi a melhor explicação dada, porque na sociedade antiga ele falou muito das religiões falsas, dos fariseus, hipócritas, né? E isso Jesus falou. Mas para o ser humano, né, ele falou que o ser humano tinha que se arrepender dos seus pecados e se converter. Isso que Jesus falou. Jesus ia transformar as pessoas para viverem de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade dela. E nesse texto que nós lemos, né, de João, o cristão, né, ele tem várias situações que eu gostaria de falar para os irmãos. A primeira situação é que, primeiro, eu acho que o cristão, né, ele tem que ter algumas coisas que são básicas na sua vida, né? E para lembrar, né, os judeus, eles usavam marca ou selo ou a circuncisão para dizer que eram povos escolhidos ou que eram povo escolhido. E que os pagãos da época, eles já marcavam diferente. E eles colocavam como se fossem tatuagem da época, né? Colocando marcas no seu corpo do Deus que eles adoravam, que é mais ou menos algumas tatuagens que aí aparecem com aquelas figuras esquisitas, né? Mas que no fundo a pessoa parece que tem devoção pela coisa feia, né? Certo? Então a tatuagem em si, né? Nesse momento representava, não era bem tatuagem, mas era ferro quente, né, que eles marcavam, representavam também os deuses deles. Por isso que o apóstolo Paulo usou aquela frase: não me melindre, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. E as marcas que Paulo trazia no seu corpo eram os açoites, né, por causa do Evangelho, eram as prisões, as correntes, né, que ele tinha sido pego por causa do Evangelho, por causa do seu amor a Cristo. Mas o cristão, né, ele tem algumas coisas que são básicas. Por exemplo, ter a vontade e ter a certeza de que Jesus é o Salvador. Outra coisa é de que ele deve estar sempre em comunhão com Deus, através da oração. Outra coisa é que ele deve estar sempre em comunhão com a palavra de Deus. E Jesus mesmo disse que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. E quem não gosta de ouvir a palavra de Deus, certamente não está com Deus. E outra coisa que eu acho que um cristão procura ter na vida prática é ter um bom testemunho, né? Ter uma ética melhor do que o nosso mundo, ter uma moral elevada, não ser acometido das nossas imoralidades e das nossas faltas de ética de hoje. Mas para o cristão que está na igreja, então nós vamos pegar um pouco do que nós lemos lá em João, que nós devemos permanecer nele. E permanecer nele, né? Muita gente quer permanecer em Jesus, mas como eu disse no começo, que eles querem permanecer, mas eles querem ser isolados dos outros. Então a igreja de Cristo, eles não querem participar, eles querem ser de Deus como se o corpo
o apóstolo Paulo diz que o corpo, a igreja é corpo de Cristo, e que Cristo é a cabeça da igreja. Então, eles querem ficar só com a cabeça, sem o corpo, né? Como se pudesse fazer um evangelho de cabeça, só cabeça, pulando aí, né? Então, desculpe aí essa figura de linguagem, mas é interessante, porque muitas vezes as pessoas querem fazer no seu cristianismo que no fim não é a cabeça de Cristo, é a cabeça dele mesmo, porque a cabeça de Cristo, né, como cabeça da igreja, faz parte da história bíblica, faz parte da história da igreja. Todo mundo que se lança a ter uma nova cabeça, a individualidade, certamente não está seguindo a cabeça de Cristo, mas está seguindo a sua própria cabeça. Então nós precisamos pensar que Deus podia nos dar capacidade, e o apóstolo Paulo diz de uma forma bastante interessante, porque às vezes nós queremos ser capazes para nós mesmos, né? Ou nós temos que criar para que o nosso evangelho seja criativo para nós mesmos, né? No fundo, por exemplo, os grandes pregadores que se tornaram assim ovacionados por toda a multidão, né? No fim, eles foram mais adorados do que o próprio Cristo. E eu me lembro que numa igreja que eu preguei, e era uma igreja pentecostal em Vitória da Conquista, quando eu fui orar por uma moça, ela falou: não, moço, deixa o missionário que é quem ora, você não, né? Eu falei: não, então eu vou orar, mesmo assim. E aí, por quê? Porque as pessoas querem ser elas mesmas ou serem capazes por si mesmas, e que os grandes líderes, eles acabam se apontando como sendo a razão do sucesso da igreja, a razão do sucesso do evangelho, a razão das pessoas seguirem a Cristo, né? E não Cristo ser seguido de perto. Então, termos capacidade, o apóstolo Paulo diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa que se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então nós temos que entender que o evangelho vem de Deus, que a igreja vem de Deus, que a transformação das pessoas vem de Deus, e que nós temos que ser capazes de entender este chamado de Deus para todas as pessoas. Amém. Para que a igreja tenha o seu valor, para que as pessoas tenham o seu valor, para que o reino de Deus tenha valor, e que não seja o valor da nossa cabeça, mas seja o valor do evangelho. Amém. Outra questão levantada naquele capítulo de João, no verso 29, é sobre a prática da justiça, que nós devemos, porque Jesus praticou a justiça. Então ele é o nosso referencial de justiça, ele é o padrão de justiça. Quando nós encontramos Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, ou por todas as terras conhecidas da época, e as cidades, né? Não sei se os irmãos sabem, e quando a gente fazia festa de Natal lá no interior, a gente falava das 10 cidades que Jesus passou. Não sei se aí começava em Belém, Nazaré, e até o final, que era Jerusalém. Então ele passava todas as terras e cidades que Jesus tinha passado, a gente relembrava no Natal. E onde Jesus passou, ele mostrou, né, esse lado da justiça, onde muitas vezes a gente acha que explorar o fraco é esperteza, é inteligência. Nosso país está cheio disso aí, né? Então a palavra de Deus diz para a gente ter no modelo, né, a própria forma que Jesus entendeu a justiça. Porque Deus não faz a acepção de pessoas, porque Deus trabalha com todos, e todos perante Deus não têm a justificação, ou não são dignos da justiça, senão através do Espírito Santo, que nos convence da justiça e do juízo. Porque aí nós todos encontramos a justiça de Deus operando em nós em primeiro lugar.
e a justiça de Deus operando em nós em primeiro lugar, ela nos transforma em pessoas que querem o bem com o referencial de Cristo e não com o referencial da gente mesmo, dos nossos melhores razões, né? Existem várias histórias, né, de que sempre presbíteros brigam na igreja, mas a nossa igreja não tem essas histórias. E nas histórias, né, cada um deles tem a sua razão. Aí não dá certo, se batem, e aí depois diz que tem um caso que o pastor falou: bom, presbíteros, amanhã eu queria fazer uma viagem com vocês dois. Aí eu escrevi: logo com a gente, você quer dizer, você vai ficar no meio da nossa encrenca, né? E aí quando eles vão, diz que o pastor dá um saco vazio para cada um e fala: olha, grita bem alto agora, deixa aqui a minha razão, dentro do saco. E o outro também grita lá: deixa aqui a minha razão. E depois vocês jogam dentro do rio, porque é para voltar para a igreja, para que a razão de Cristo e a justiça de Deus esteja em primeiro lugar. Não a liderança das pessoas, mas aquilo que é de Deus prevalecer, mesmo quando existe desacordo das pessoas, que a justiça de Deus esteja prevalecendo. Tem um vídeo do Chiniachik, Roberto Chiniachik, que ele fala o seguinte: ele fala que a mulher ela aceita diminuir o salário. Aí quando ela aceita diminuir o salário, aí ela percebe que o homem ganha mais. Aí ela fala: puxa vida, me levaram na conversa. Então aí a injustiça não pode existir na empresa, nos lugares onde as pessoas estão fazendo os mesmos serviços. Então é uma visão que também cristã, que essa injustiça não pode existir. Nós temos que cuidar para que nós sejamos justos, para que nós tenhamos um sentimento melhor de justiça diante dos problemas e diante das coisas. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então nós podemos ter a nossa razão, né, para ofertar a Deus um culto de gratidão a Deus, fazendo de forma que todos nós possamos ser razoáveis dentro da nossa prestação de culto, dentro da nossa adoração a Deus. E que nós também possamos, né, ser obedientes a Deus, derrubando os raciocínios de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Então nós temos que levar à nossa frente aquilo que está em Cristo, em que Ele seja, que a nossa altivez, os nossos raciocínios, os nossos conhecimentos, eles devem estar cativos a Cristo, para que nós possamos servi-lo de acordo com nós somos chamados por Ele. Outra questão que apareceu nesse capítulo é uma questão do amor de Deus. É certo que quando fala do amor de Deus, é um desafio muito grande, né, da nossa vida em relação ao amor de Deus. E você viver da sua vida achando que o amor de Deus vai aparecer para as pessoas, significa que você vive muito bem, né? Mostrando o amor, né? Então, o desafio cristão é para você, na sua vida, viver, e dentro da sua vida, você mostrar, sem querer, né? Mostrar o amor de Deus, mas pela sua forma de agir, pelo seu procedimento, que o amor de Deus está dentro de você. E quando nós vimos esse texto que as pessoas foram chamadas de cristãos, o que eles viram? Que Barnabé e Saulo, que ficaram 1 ano lá, eles ficaram 1 ano aqui, olha, e eles são cristãos. Cristãos, né, na época, talvez a palavra grega significasse um pouco diferente. Ela significava pequenos cristos. Então,
sem misturar com Henrique Cristo, né? Certo? Tem nada a ver. Então, que as pessoas, né, estavam representando o verdadeiro Cristo de uma forma talvez um pouco menor, porém estavam representando Cristo e demonstrando a elas o amor de Deus, demonstrando a elas a justiça de Deus, mostrando que Deus amava realmente as pessoas. Quando a palavra de Deus nos convoca, ela chama para a gente ser temente a Deus. Agora, o primeiro temor de Deus, né, que Provérbios fala, é que o temor de Deus é odiar o mal. Mas às vezes a gente também, de vez em quando, se vê nas questões, né, gostando de ver o mal feito, né? Então, aí a gente se delicia com o mal feito. Mas a palavra de Deus nos chama para viver o amor de Deus sem que o mal esteja vencendo em algum momento, né? A gente tem que vencer realmente o mal. Porque nós vamos receber a recompensa, não é a recompensa das pessoas, mas é a recompensa de Deus. Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que serves. Então nós temos que ter uma consciência, né, para que representar o amor de Deus significa que nós vamos receber reconhecimento mesmo do verdadeiro amor de Deus só quando Deus nos der a recompensa, porque neste mundo nós não seremos reconhecidos tão facilmente. Muitas vezes podem nos falar que somos bobos, ou muitas vezes que somos tolos em práticas que revelem o amor às pessoas. Então Deus possa nos ajudar para que a evidência do amor de Deus flua no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações, e que Deus possa ser glorificado em nós. Outra questão, né, que está colocada em João, no capítulo 3, verso 2, é a nossa semelhança com Cristo. Então, como nós já falamos, nós temos que ser parecidos com eles, assim como Atos 11, né, que nós somos pessoas que temos os mesmos procedimentos, né, que Cristo teve. O apóstolo Paulo chegou a dizer uma frase que eu não ouso dizer, os irmãos sabem disso. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu diria, vamos nós imitarmos a Paulo como ele imitou a Cristo, né? E eu convoco os irmãos para a gente procurar chegar mais perto, né? Porque muitas vezes o apóstolo, ele tem realmente, no meu entendimento, o apóstolo Paulo foi o que melhor explicou o cristianismo, foi o que melhor instruiu as pessoas diante dos conflitos dela, porque se a gente fosse pensar na Bíblia, eu pensaria assim: Novo Testamento, Evangelhos são a manifestação do reino de Deus, Atos dos Apóstolos são a expansão do reino de Deus, as cartas são a explicação do reino de Deus, e Apocalipse é a consumação do reino de Deus. Então nós estamos nessa fase das cartas, onde há a explicação do reino de Deus. Então o apóstolo Paulo foi o que melhor explicou, né, as várias complicações, né, assim, para as pessoas viverem o reino. Porém, ele explicou de uma forma maravilhosa e sábia, porque ele também serviu a Cristo, da mesma forma que Cristo também, quando ele veio ao mundo e manifestou o reino dele, de Deus, ele falou o quê? Não vim de modo próprio. Quer dizer, não vim para levantar o meu nome, levantar a minha bola, eu vim para mostrar o poder de Deus, mostrar a glória de Deus, mostrar a beleza de Deus, mostrar a majestade de Deus. Então Jesus mesmo disse que ele não veio para se engrandecer diante das pessoas, mas para mostrar que Deus é o Senhor de todas as coisas. Que nós fôssemos semelhantes, parecidos com Ele, nessa forma de querer mostrar, não a nós, mas mostrar o reino de Deus, mostrar a glória de Deus para as pessoas.
nós temos aqui uma relação de algumas qualidades, né, que nós poderíamos, como cristãos, ter essas qualidades. Uma delas nós já falamos que é o amor, né? O amor, né, é sermos reconhecidos. Jesus disse: sereis reconhecidos pelo amor de uns para com os outros. Ele disse isso aos seus discípulos. Então, é o grande desafio nosso, sermos reconhecidos como pessoas diferentes aqui dentro, pelo amor de uns para com os outros. Eu diria que muitas vezes no Sacomã, algumas pessoas vieram e gostaram da forma livre, mais ou menos aberta, que era a igreja, e depois aí, quando descobriram que tinha algumas rixas assim, acabaram espirrando, né? Então, é um desafio para nós mostrarmos o amor de uns para com os outros, amarmos uns aos outros, procedermos de uma forma respeitosa, suportando uns aos outros. Então, é um passo deste amor que Deus nos faz reconhecidos como representantes do reino de Deus. A outra questão é a caridade. A caridade é muito semelhante ao amor, mas a caridade fala da nossa misericórdia para ajudar. E se nós fôssemos buscar no livro de Atos, a primeira ação de caridade que Atos se preocupou foi com quem? Com os pobres, os órfãos e as viúvas, né? Hoje nós temos pessoas um pouco diferentes, mas essas pessoas eram o primeiro ato diaconal, né? É que principalmente as mulheres que não eram israelitas eram esquecidas na distribuição, e aí foi feita a mesa diaconal daquele tempo para atender a distribuição daquelas que estavam sendo esquecidas na distribuição, como nós encontramos em Atos capítulo 6 e 7. Outra qualificação do cristão, e isso eu também olhei numa pesquisa hoje, é a alegria. Então a alegria, né, surgiu como o item mais alto da Copa. Então o Brasil, né, aumentou nesse último mês aí a alegria e diminuiu o medo. A alegria pela Copa e o medo de que não ia dar certo. Então nessa última pesquisa deu que aumentou a confiança do brasileiro e diminuiu ou aumentou a alegria, porque as pessoas têm manifestado isso aos visitantes, e aí tem sido, alguns franceses chegaram a dizer que a alegria do brasileiro às vezes faz esquecer alguns problemas dos estádios, né? Então significa que a gente não fez a lição de casa, mas com alegria acaba passando, né? Então, mas a alegria não é marca do brasileiro, é marca do brasileiro, mas não é só do brasileiro. Existe uma alegria que é indizível, uma alegria que vem do coração, uma alegria que é de servirmos a Deus com alegria, com vontade, disposto, né, constantemente. Não só essa da Copa do Mundo, porque essa daí vai durar um mês, né? Então a nossa alegria, ela deve ser permanente. Pode ser que a gente não seja aqueles que mais façam arruaças, nem se vista de maneira escandalosa, mas a nossa alegria, a alegria que vem de dentro, é a alegria que nós como cristãos podemos manifestar. Outra questão, né, de qualificação ou de virtude dos cristãos é a mansidão, é a pessoa pacífica e pacificadora, né? Quer dizer, jamais a gente gosta de ser incendiário. Existe um ditado brasileiro que diz assim: aos 20 bombeiros, aos 40 aos 20 incendiários, aos 40 bombeiros. Significa que quando a gente tem um pouco mais de maturidade da vida, a gente começa a reduzir um pouco a pressão das rixas, dos problemas, né? Porque a gente percebe que incendiar piora, né? E a palavra de Deus diz exatamente isso, né? Que a boca, né, da gente não pode incendiar. A gente tem que abrandar. A palavra branda
desvia o furor, né? Então nós temos que manter essa característica ou essa virtude cristã. Outra questão do cristão, né, que deve aparecer é a bondade. A bondade é a pessoa ser boa de coração. Não é aquele que faz a bondade e fala, essa vez eu vou te fazer esse favor, mas depois, né, a hora que você puder, você me ajuda também. Uma mão lava a outra, né? Então isso não é a bondade, né? Isso daí é um interesse recíproco. Não sei se vocês já viram que na cultura brasileira, durante um tempo, talvez hoje não tanto, mas as pessoas ricas agradeciam falando muito obrigado. As pessoas pobres falavam Deus paga, Deus te paga, né? Deus te paga significava o quê? Olha, não me comprometa, né? Não tenho uma obrigação com você, né? O rico não, queria assumir uma obrigação, né? Fazer um contrato já de obrigações mútuas, né? Mas Deus lhe pague é melhor, né? Porque agora, isso é o que a gente tem que ter no nosso coração. Não vou receber da pessoa, vou receber de Deus, certo? Quem vai dar a recompensa é Deus. Então eu não preciso ficar esperando, aguardando, né, que a pessoa vai reconhecer. A gente tem aqui, de vez em quando, algumas conversas, Júlio, Deli e tal, que às vezes algumas pessoas que foram tão bem ajudadas nas congregações, quando elas ficaram, algumas até se reformaram, fugiram, foram embora, né? E gente que foi ajudada assim até para pagar a escola mensalmente, né? Então aí a gente fala, não, mas quem vai pagar não é a pessoa, né? A recompensa e o ato de bondade é um ato que vem de Deus para o nosso coração. Mas de vez em quando a gente fala, puxa vida, é duro ser bom. Mas como é um ato do coração, a gente deixa para lá, né? Então é isso. Outra questão, né, que deve haver como virtude do cristão é a honestidade. Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade desonesta, totalmente desonesta. Então, ser honesto muitas vezes não pega bem, mas a gente, como cristãos, a gente tem que preferir ser honesto, mesmo que todos estejam dizendo, olha, para que ser tão honesto assim? Não faz mal nenhum, né? Dá um jeitinho, mas a gente não, a gente precisa ser honesto. Uma questão bastante importante, né, diante dos problemas, né, que é uma coisa que às vezes a gente, hoje eu até fiquei gostando muito do testemunho do João, no horário de agradecer as bênçãos, porque ele falou, olha, graças a Deus, Deus tem me dado pessoas que me ajudam a eu suportar esse momento da Maiara, porque se essas forças das outras pessoas não viessem, eu não sei, mas com isso eu tenho paciência e estou sempre confiante que Deus vai me ajudar. Então nós sabemos de que a paciência, né, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração, né? Então a gente tem que trazer essa característica importante. Outra questão, né, é o perdão, né? Muita gente fala em liberar perdão, né, como se fosse um ato de grandeza, né? A gente tem que perdoar naturalmente, né? Ser um ato de parte do nosso ser, liberar o perdão. Não eu produzi o maior ato de perdão. A pessoa até nem estava muito interessada no meu perdão, mas eu fui lá e está perdoado. Então é um primeiro problema, né, do perdão. Nós temos que ter no nosso coração o desejo de perdoar, né? Esquecer já é outra tarefa difícil, né? E tem gente que define assim, poeticamente, perdoar é esquecer. Perdoar é não considerar mais nada daquilo que aconteceu, nem para o bem nem para o mal.
deixar zerado em termos de valor. Não precisa esquecer, aí se a mente é boa, vai atrapalhar o perdão, né? Então é melhor deixar só reconhecido que não tem mais nada a ver com a interpretação nossa da pessoa. Porque enquanto fizer aquela raizinha, né? Que às vezes a gente fala, só estava esperando a nova oportunidade. Então aí aquele perdão já foi, né? Então já não é um perdão totalmente completo. A palavra de Deus fala que juntamente com o amor nós temos a fé, a esperança, né? Então a fé e a esperança, elas são virtudes, né, de Cristo em nós. A misericórdia também, de atender, de ajudar o próximo, né? E que Deus, né? A maior misericórdia é de Deus, não é verdade? O que o salmista diz? Que a sua misericórdia dura para sempre, e que a sua misericórdia renova de geração em geração. Porque se não renovasse, né? A nossa geração já tinha sido destruída, e esses de agora mais ainda. Né? Porque a misericórdia de Deus, ela se renova sempre. Então a gente ter aí no nosso coração também esse ato de misericórdia. Outra questão, né, que eu acho que o cristão deve ser pacificador, porque ele tem a paz. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como ela dá ao mundo. E outra coisa que eu acho que dentro do cristianismo às vezes atrapalha muito, principalmente na igreja, é a questão da humildade, né? Se a pessoa se orgulha da sua humildade, já tem defeito, né? Então acho que a gente tem que ser humilde naturalmente, não criar um orgulho ou minha humildade é santa, ou minha arrogância é santa, né? A gente tem que ter o nosso procedimento reconhecendo o valor de Cristo em nós. Então o cristão não é aquele que apenas diz ser, o cristão é aquele que pratica o Evangelho. Então a prática do Evangelho, ela vem do coração, não vem de seguir regulamentos. E isso que ele condenou com os fariseus, né, naquele tempo dele, hipócritas, né, porque não vinha do coração. Então a gente tem que trabalhar na nossa vida, o nosso coração para o exercício cristão. E notem bem que quando a palavra de Deus diz que aquele que construiu a casa sobre a areia, né, ruiu a casa, mas aquele que construiu sobre a rocha, a casa permaneceu. Então, quando nós construímos a nossa fé, quando nós construímos a nossa religiosidade, quando nós construímos a nossa vocação em Cristo, que é o nosso fundamento, não vai ruir. Porém, depende muito do fundamento. Eu fico muito preocupado quando as pessoas passam logo, não permanecem, quando elas mudam rapidamente as questões da vida dela. Então, nós como cristãos temos que ter um fundamento que é esse: firme convicção da fé. Nós temos que ter uma firmeza da nossa fé em qualquer situação, exercitar na prática da verdade, sermos aperfeiçoados pelas provações. As provações nos dão uma mudança interiormente, né? Nós vamos nos modificando pelas provações. O Watchman Nee, né, que foi alguém que escreveu um livro chamado A Igreja Cristã Normal. Ele escreveu sobre a vida cristã normal, sobre a igreja cristã normal. E quando ele fala da igreja, ele diz que se Deus quer mexer com a nossa personalidade, onde ele tinha que pôr? Na igreja, né? Porque lá vai ter os desencontros, mas é onde Deus mexe com a nossa personalidade. Outra questão, né, que nós temos que fazer, além das provações, é a comunhão com os nossos irmãos. E outra coisa que é muito difícil, que eu acho que a gente tem que ter aí, é não ser levado por aparências. Não ser levado por aparências. Jesus condenou
essa avaliação de aparência, né? Então, nós também, como cristãos, nós não devemos ser levados por aparência. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro que diz assim, a representação do eu na vida moderna, no cotidiano. A representação do eu no cotidiano, não é de dor, né? Não é do eu de dor, não é do eu no cotidiano. É um livro que ele fala assim, que nós temos representações de fachadas. Por exemplo, a simpatia é tipicamente uma representação de fachada. Você olha para a pessoa, ela é simpática, você gosta. Você olha para a pessoa, ela é antipática, você não gosta. Mas a pessoa fez alguma coisa para você? Não. Bem? Fez algum bem? Não. Fez algum mal? Também não. Mas que ele é antipático, é. Não é verdade? Então é uma visão de fachada. Então, ser levado por aparências muitas vezes nos atrapalha de ser bons cristãos, de levarmos uma vida um pouco mais amadurecida, um pouco mais aprofundada dentro das nossas questões de servir a Deus. E como cristãos também nós temos que ser submissos a Deus. Então a vontade de Deus tem que prevalecer sempre. Os jovens estão chegando. Eu ia falar até depois que eles voltassem. Voltaram muito cedo. Bom, meus irmãos, então eu gostaria de falar isso aos irmãos, lembrando que foram chamados de cristãos por quê? Porque identificaram coisas que Jesus fazia e como Jesus tratava as pessoas e que estava presente na vida de Barnabé e de Saulo e de Paulo, né? E nós também podemos ser chamados de cristãos mostrando por nossas ações e por nossas atitudes, sem precisar, talvez, quando a pessoa reconhecer a gente como cristão sem a gente falar é melhor, mas se precisar dar uma palavra de forcinha aí, a gente pode dar uma palavra dizendo que os nossos motivos são motivos para o reino de Deus, para que Cristo viva e que Cristo reine tanto no céu como na terra. Deus nos abençoe.